resolver aqui agora o exercício número 85. Esse exercício diz: sob a ação de um vento horizontal com velocidade de intensidade V igual a 15 metros por segundo, gotas de chuva caem formando um ângulo de 30 graus em relação à vertical. A velocidade de um vento horizontal capaz de fazer com que essas mesmas gotas de chuva caiam formando um ângulo de 60 graus em relação à vertical deve ter intensidade em metros por segundo igual a... Bom, o que a gente tem que parar para pensar aqui é o seguinte: olha, se não houvesse vento, as gotas cairiam na vertical, visto que nós temos gotículas de água desprendidas da nuvem. Essas gotas adquirem um movimento inicial que é puramente vertical. Então, caso não houvesse vento, o vetor velocidade seria um vetor vertical para baixo, certo? E elas cairiam sobre a superfície da Terra verticalmente. Entretanto, o vento faz com que essas gotas caiam numa direção inclinada, visto que aí a gota tem um movimento que é composto, né? É a sua velocidade de queda mais a velocidade de arrastamento devido ao vento. Então, em relação à Terra, essa gota apresenta um movimento que é composto. O seu movimento de queda vertical mais o seu movimento de arrasto, certo? Então, nós podemos definir que a velocidade que a gota apresenta em relação à Terra, que é a velocidade resultante, certo? Pode ser calculada como sendo a velocidade da gota em relação ao vento, já que ela cai inicialmente de forma vertical, mais a velocidade de arrasto do ar, ou a velocidade do vento em relação à Terra. Tá? Então, aqui velocidade de arrasto, que nada mais é também do que a velocidade do vento em relação à Terra, certo? Bom, nós podemos então notar que geometricamente a configuração é a seguinte: a gota cai inicialmente vertical, então ela apresenta uma velocidade em relação ao vento que é vertical para baixo. Entretanto, o vento a empurra para a direita, por exemplo, com uma velocidade que é chamada de velocidade de arrasto. Isso mostra que a velocidade resultante da gota é dada através desse vetor resultante aqui, obtido pela regra do paralelogramo. Então, essa é a velocidade resultante da gota, ou seja, a velocidade que ela apresenta em relação à Terra. Na configuração em que a velocidade do vento é igual a 15 metros por segundo, o problema diz para a gente que a gota cai formando um ângulo de 30 graus em relação à vertical. Considerando que o vetor velocidade da gota é vertical, nós temos que o ângulo entre a vertical, que é a reta suporte do vetor velocidade da gota em relação ao vento, e o vetor resultante será de 30 graus. Então, o que nós sabemos sobre esse problema, né? Que quando a velocidade de arrasto do ar é de 15 metros por segundo, a gota vai cair com uma velocidade resultante, formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Nessa situação, percebam, eu não sei o valor da velocidade resultante, eu também não sei o valor da velocidade da gota em relação ao vento. Entretanto, nós podemos tomar algumas relações aqui que podem nos ajudar. Observem, nós podemos transladar o vetor velocidade arrasto aqui para baixo. Ó. Fazendo isso, nada muda para esse vetor. Ele continua sendo o mesmo, só transladei no espaço. Porque fazendo isso, fica claro para vocês que eu tenho aqui formado um triângulo retângulo entre a velocidade da gota em relação ao vento, a velocidade de arrasto do vento e a velocidade resultante. Não é mesmo? Percebam, eu posso determinar aqui qual é a velocidade da gota em relação ao vento. Por que eu posso fazer isso? Observem, eu tenho aqui que o triângulo formado é retângulo. Sendo assim, tangente do ângulo 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho,
tangente do ângulo de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a velocidade de arrasto, sobre o cateto adjacente, que é a velocidade da gota, da chuva, né, em relação ao vento. Notem que eu sei quanto é o ângulo, quanto é a tangente de 30, é igual a raiz de 3 sobre 3. Isso, portanto, vai ser igual à velocidade de arrasto, que é 15 metros por segundo, dividido pela velocidade da gota de chuva em relação ao vento. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos encontrar o quê? A velocidade da gota de chuva em relação ao vento é igual a 15 vezes 3 dividido por raiz de 3. Isso retorna para a gente que a velocidade da gota em relação ao vento é igual a... Eu vou racionalizar aqui, né? Vai ficar raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Aí isso aqui, né? Vai ficar assim. Aí isso aqui vai dar 3, 3 simplifica com 3, vai sobrar aqui para a gente 15 raiz de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade da gota de chuva em relação ao vento. Notem, essa velocidade não muda de uma situação para outra, né? Qual outra situação? Porque o problema está falando aqui para a gente, ó, qual deve ser a velocidade do vento horizontal capaz de fazer com que essas mesmas gotas de chuva caiam formando um ângulo de 60 graus em relação à vertical. Então, percebam, essas mesmas gotas de chuva vão cair com essa mesma velocidade em relação ao vento, 15 raiz de 3 metros por segundo. Sabendo isso, eu posso determinar qual é a velocidade de arrasto que permite que as gotas caiam em uma direção, formando um ângulo de 60 graus com a vertical. Lembrando que a direção do movimento, nesse caso, neste instante de tempo, é dada pelo vetor velocidade resultante, certo? Então, o que nós teríamos, né? As gotas estão caindo verticalmente com uma velocidade com módulo igual a 15 raiz de 3 metros por segundo, e elas estão sendo arrastadas para a direita por um vento que possui velocidade de arrasto desconhecida, mas que provoca um movimento resultante formando um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, essa aqui é a velocidade resultante, certo? Muito bem desenhada, por sinal, ok? O que o problema quer saber da gente é qual é o módulo dessa velocidade de arrasto que provoca essa velocidade resultante. Notem, eu sei que a velocidade da gota de chuva em relação ao vento vale 15 raiz de 3 metros por segundo, não é verdade? A composição dessa velocidade com a velocidade de arrasto é que fornece a velocidade resultante. Notem que aquela velocidade de arrasto pode ser transferida aqui para baixo, ó, sem mudar em nada o problema, certo? Já que o vetor pode ser trasladado no espaço sem mudar sua direção e sentido e tamanho, que ele continua sendo o mesmo. Sendo assim, quando a gente faz isso, a gente observa, ó, que a velocidade resultante, a velocidade de arrasto e a velocidade da gota de chuva em relação ao vento formam um triângulo retângulo em que a gente conhece um ângulo interno. E notem que a velocidade de arrasto e a velocidade da gota de chuva em relação ao vento são catetos desse triângulo, não é mesmo? A velocidade de arrasto é cateto oposto ao ângulo de 60 graus e a velocidade da gota de chuva em relação ao vento é cateto adjacente. Sendo assim, nós podemos utilizar a relação de tangente. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é o módulo da velocidade de arrasto, dividido pela velocidade da gota de chuva em relação ao vento, que, como nós vimos, tem módulo igual a 15 raiz de 3 metros por segundo, já que a velocidade da chuva é a mesma. Então, a velocidade que nós descobrimos anteriormente, quando ela caía com um ângulo de 30 graus em relação à vertical, permanece a mesma. Com isso, nós sabemos que tangente de 60 é igual a raiz de 3. Né? Velocidade de arrasto é o que eu quero determinar, o módulo, né?
dividido por 15 vezes raiz de 3. Com isso, eu encontro aqui o quê? Multiplicando cruzado, que a velocidade de arrasto vai ser igual a raiz de 3, que multiplica 15, que multiplica a raiz de 3. Logo, a velocidade de arrasto nessa situação tem módulo igual a raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso dá 3. 3 vezes 15 é 45. Então, 45 metros por segundo. Isso significa que, se as gotas de chuva, cuja velocidade em relação ao vento é 15 raiz de 3 metros por segundo, caírem numa região onde o vento se move com a velocidade de 45 metros por segundo, elas formarão um ângulo de 60 graus com a vertical, certo? Portanto, a resposta do nosso problema é o item A. Finalizamos aí a solução de mais um exercício. Vamos ao próximo.